Capítulo 6. Perdão e reconciliação. Este é um assunto que é tão importante porque nele se baseia toda a obra redentora. Sabemos que Jesus nos perdoou, sabemos que Jesus nos reconciliou com Deus por meio do perdão dos nossos pecados. Ou seja, antes que houvesse um arrependimento, o Senhor nos perdoou primeiro. Ele nos ofereceu o perdão para que pudéssemos ter um recomeço e um novo relacionamento e uma comunhão restabelecida com Deus. Segundo a definição que nós temos de perdão, remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, desculpa, indulto. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, o perdão ele é a remissão de uma pena ou de uma ofensa. O dicionário ele traz essa definição para nos esclarecer que o ato pelo qual uma pessoa fica desobrigada de cumprir o que era de seu dever, o que era de sua obrigação. A palavra grega traduzida para perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação e foi algumas vezes usada no sentido de perdoar um débito financeiro. Para entendermos o significado dessa palavra dentro do conceito bíblico de perdão, precisamos entender que o pecador é um devedor espiritual. Até Jesus usou esta linguagem figurativa quando ensinou aos discípulos como orar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Precisamos ter muito claro essa compreensão em nossa mente e em nosso coração, que o pecador é um devedor espiritual. Podemos dizer que o perdão é abandonar todo ódio e ressentimento. Podemos dizer que o perdão é não permitir que as lembranças do fato ocorrido causem danos em si mesmo ou ao outro. Podemos dizer que o perdão é abandonar todo o direito de vingança e voltar a crer o melhor sobre aquela pessoa. A importância do perdão. O perdão ele é uma condição sine qua non, que significa indispensável, essencial, sem a qual não pode ser. O nosso relacionamento com Deus, ele começa no perdão. Quando ele diz que o perdão é uma condição sine qua non, quer dizer que um cristão que realmente zele por uma vivência cristã de qualidade, ele precisa liberar o perdão. Ele precisa liberar a pessoa que o ofendeu de qualquer laço. Deve liberar, assim como o Senhor liberou para cada um de nós o seu perdão. Todo relacionamento com Deus começa no perdão. Ele nos perdoou e por isso podemos ter comunhão com Ele. Ele nos perdoou, por isso entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos perdoou e o Filho dele, Jesus Cristo, o nosso Salvador, foi um sacrifício perfeito. Como está escrito em Colossenses 2,14, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Consciência. Sabemos que para que possamos exercer o perdão, precisamos ter uma consciência transformada, pois uma boa consciência, sem dúvida, é fruto de um coração purificado pelo sangue de Cristo, portanto, perdoado de seus pecados ou falhas. A consciência, ela é o primeiro dos aspectos práticos do perdão na vida pessoal do Filho de Deus. E aqui nós temos algumas atitudes de quem não tem uma consciência limpa. Quais são elas? Vamos ver. Primeiro é a fuga.
A pessoa que não tem uma consciência limpa, transformada, ela tem atitudes de fuga. A pessoa usa meios para amortecer a consciência, tais como alcoolismo, perversão sexual, drogas, sono exagerado, glutonaria e outras coisas que se caracterizam como obras da carne. Então a pessoa foge, não vou perdoar, eu não quero liberar o perdão, ou então eu não fui perdoada, então ela se esconde, ela foge no alcoolismo, nas drogas, na pornografia, na comilança, que é a glutonaria, entre outros. Uma compensação. A psicologia denomina essa situação como sublimação e indica a ação boa que alguém pratica com a finalidade de encobrir ou compensar ações erradas ou negativas. A compensação pode ser uma atividade religiosa, social ou filantrópica. É quando a pessoa faz algo muito bom, um ato de generosidade, escondendo, mascarando a falha e a ofensa que ela causou a alguém. Preocupação. Não dá descanso à sua mente, concentrar-se excessivamente no trabalho. É o hiperativismo, a ansiedade em manter a mente sempre ocupada para não pensar nos erros cometidos. De certa forma, essa preocupação é uma fuga. Vou me ocupar, vou manter a mente ocupada para que eu não mais pense naquilo que me prende ou naquilo que prende alguém. Autoengano, racionalizar e justificar o seu comportamento culpando o outro. É o que chamamos de transferência de culpa, e a gente sabe que isso é muito comum. E a Bíblia chama de justiça própria. Isso fica bem claro no Jardim do Éden, em que Adão colocou a culpa em Eva, que por sua vez culpou a serpente. Então a pessoa justifica o seu comportamento culpando alguém. Ela vai sempre terceirizando a sua culpa, ela nunca se arrepende. Ela nunca assume as consequências dos seus atos. Sempre procura uma terceira pessoa a quem direcionar e transferir a sua culpa. Desculpas para não limpar a consciência. Errar é humano, ninguém é perfeito. Foi só uma bobagemzinha, você que é muito sensível. Aconteceu há tanto tempo. Essas e outras desculpas que prejudicam, faz com que a pessoa não limpe sua consciência, porque ela se apega a essas justificativas que o mundo diz, que as pessoas dizem. Consciência limpa, como se caracteriza? É aquela alegria interior e a paz de espírito que resultam de ter acertado todos os erros pessoais e com aqueles a quem ofendemos. Quando nós aplicamos os princípios de Deus, nós obtemos a vitória, temos paz na nossa mente, no nosso coração. Então, para que eu possa ter uma consciência limpa, eu preciso me examinar, sim, eu preciso me autoexaminar profunda e sinceramente, buscando dentro de mim algo que possa estar causando mal-estar na minha consciência. Confissão, eu preciso confessar. Não é apenas generalizar dizendo, eu errei, mas ninguém é perfeito. Não, precisamos confessar, dar nome ao pecado, reconhecer uma atitude de ofensa a alguém e confessar um a um. Ser transparente com Deus, porque sabemos que diante de Deus não há como nos mantermos usando máscaras alguma. Ele conhece muito além da nossa personalidade, ele conhece muito além do nosso exterior, ele conhece o nosso caráter, ele conhece quem nós somos por dentro. Por isso precisamos confessar todo pecado, cada pecado, chamá-lo pelo nome, se arrepender, pedir perdão a Deus. Quando uma pessoa ofende outra, ela precisa reconhecer o erro e pedir o quê? Perdão à pessoa ofendida. Nada substitui o perdão. É um ato de humildade de ambas as partes. Aquele que pede é humilde ao pedir, mas aquele que perdoa é humilde ao perdoar. Quem pede e quem concede se caracteriza como uma pessoa humilde, sim. Então, nós precisamos pedir perdão. São esses 3 princípios para ter uma consciência limpa. E aí nós temos aqui um diagrama onde ele apresenta muito bem como que se dá essa relação entre ofendido e ofensor. Lá no livro ele mostra isso, exemplifica entre um credor e um devedor. Vamos lá.
Quem é o ofendido? Ele é aquele que detém o poder sobre o problema. Ele tem condições espirituais para resolver. Quem é o ofensor? Não tem o poder sobre o problema. Não tem condições espirituais para resolver. Ah, mas por que ele não tem condições espirituais para resolver? Porque se ele caiu no laço ao ponto de ofender alguém, de cometer algo, um conflito contra alguém, essa pessoa ela não está bem espiritualmente, ela está fragilizada, ela se entregou às tentações e aos desejos da carne. Então, sim, é uma pessoa que está em condições espirituais vulneráveis. Conflito precisa ser resolvido de alguma forma e por alguém, caso contrário, não deixa de existir. Se o ofendido ou o ofensor não procura resolver esse conflito, ele não deixa de existir. E há uma quebra no relacionamento. Feridas são abertas e nunca cicatrizadas. Quais são as possíveis situações, possíveis soluções? Exigir que o problema seja resolvido, perdoando o ofensor. Situações possíveis do lado do ofensor: resolver o problema, pedir perdão. Então, analisando em linhas gerais esse diagrama, ofendido detém o poder sobre o problema, tem condições espirituais para resolver o problema e ele precisa perdoar. O ofensor, ele não tem poder sobre o problema, ele não tem poder sobre aquela dívida e ele não tem condições espirituais para resolver. Situações possíveis? Pedir perdão, para que o conflito deixe de existir e para que o problema ele seja resolvido. E qual é a iniciativa de reconciliação? De que parte deve surgir? Quem deve procurar a conciliação, o ofendido ou o ofensor? Há muita discussão sobre isso, porque na maioria das vezes a gente pensa que aquele que ofendeu, ele que tem que ter a iniciativa para pedir o perdão, para fazer a conciliação. Mas, na verdade, quando você lê Mateus 18, 15 e 20, Mateus capítulo 5, versículos 20 a 23, você vê que Jesus ele foca que essa iniciativa deve ser da parte da pessoa ofendida. Por quê? Pelos motivos que a gente viu anteriormente. O ofendido, ele está numa condição espiritual superior, ele está bem, ele não está em pecado, ele não se encontra na ofensa, ele foi ofendido, ele foi a vítima. Já o ofensor, ele está fragilizado, vulnerabilizado pelo pecado, enlaçado pelo pecado, pelo engano, e muitas vezes nessa condição ele está envergonhado, está frustrado, desiludido, talvez sem força para se dirigir àquela pessoa e pedir perdão. Por isso que o ofendido, entendendo tudo isso e se colocando no lugar do outro, assim como Jesus se colocou em nosso lugar, ele vai exercer o perdão. Ele vai compreender que ele não é superior, que ele não é melhor. E aí ele vai colocar o evangelho em prática. Ele vai sim promover a conciliação. Mas isso não é uma regra geral. A Bíblia orienta que o ofendido possa sim fazer essa conciliação, mas o ofensor também pode se arrepender e ser tomado por uma coragem, porque o Espírito Santo de Deus ele nos convence do pecado. Então, ele nos move sim para que a gente possa se direcionar e pedir perdão, movidos pelo arrependimento, porque sem arrependimento não tem como se pedir perdão para nada. Então, qual é a resposta? De quem é a iniciativa? Pode ser do ofensor, mas quem tem mais condições espirituais para fazer é o ofendido. Perdão, afinal de contas, emoção ou fé? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Estudamos que não se pode ordenar um sentimento e não encontraremos nenhum mandamento focado em sentimentos. As Escrituras ordenam amai, suportai, perdoai. Ele está falando de uma ação. O sentimento, ele é muito vulnerável. De manhã você se sente triste, mas ao meio-dia pode sentir-se alegre, à noite pode sentir-se angustiado. Então o sentimento ele é muito variável. Mas
As decisões, os comportamentos não. Perdão, ele é uma decisão que se toma muitas vezes, diria eu, na maioria das vezes, com fé, contra as circunstâncias. Mesmo machucados, podemos contar com o poder de Deus para a cura completa. Se você for esperar sentir a paz, sentir alegria, sentir amor por alguém que te machucou para você perdoar, você nunca será capaz de perdoar, porque o perdão ele não é sentimento. Eu decido perdoar, eu me posiciono, perdão, diante de Deus como aquele que está apto a perdoar. Então, movido pela fé, movido pelo agir do Espírito Santo, eu decido perdoar. E com o tempo, processualmente, aquela ferida ela vai cicatrizar. Outras características do perdão. O perdão ele é condicional. Como assim? Condicional ao arrependimento. Enquanto o arrependimento não acontece, não há espaço para o perdão. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, a importância de se ter uma consciência limpa e não cauterizada. Vimos anteriormente que uma consciência limpa é obra do Espírito Santo de Deus. E uma consciência que se esconde na fuga, que se esconde na compensação, nas preocupações, no auto-engano, ela fica uma mente cauterizada, uma consciência cauterizada, onde o Espírito Santo não consegue ter acesso, onde o arrependimento não chega, onde ela fica mascarando aquele ato e nunca se arrepende. Então, o arrependimento ele é um condicional, sim, para que o perdão chegue naquele coração. Mas temos outra característica também, que o perdão ele não elimina as consequências do pecado cometido. Existem situações onde o perdão, onde mesmo havendo o perdão, o ofensor ele ainda vai carregar, ele ainda vai sofrer as consequências dos seus atos. Sim. Olha só, o que diz aqui o texto? A capacidade de perdoar a si mesmo. Por quê? Porque que a pessoa, muitas vezes, vai ter que desenvolver essa capacidade de perdoar a si mesmo. Porque muitas vezes ela vai ter que carregar consigo e por algum tempo, ou às vezes por toda uma vida, a lembrança do seu desatino, a lembrança da sua falha, da sua fragilidade. Por exemplo, quais são situações que demonstram essa realidade? Gravidez antes ou fora do casamento, crimes diversos como roubo, assassinato e outros, e transgressões trabalhistas e outros. Quer dizer, são atos cometidos que mesmo a pessoa sendo perdoada, vai ter uma consequência. Porque o perdão ele não elimina todas as consequências do pecado. Deus esquece? Perdoar é esquecer? No Salmo 139:16, o salmista declara que todos os nossos dias foram registrados minuciosamente no livro de Deus. Quando o Evangelho entra em nossas vidas, nossas dívidas são canceladas, porque Cristo pagou o preço por nossos pecados. Mas a dívida fica registrada, sem efeito algum contra o salvo. Colossenses 2:11-15. Deus esquece no sentido de que esse pecado não nos afeta, não nos prejudica. Por quê? Porque ele nos perdoou. Não é que ele esqueceu. É uma linguagem figurativa. Ele sabe, está registrado. Todos os nossos atos são registrados, estão registrados. Mas a partir do momento que o Senhor nos perdoa, ele já não surte efeito contra nós diante de Deus. E sobre nós, perdoar é muito mais do que esquecer. É ser curado pelo próprio Deus. Quando as pessoas dizem assim, você tem que esquecer, não é que você tem que esquecer, você tem que perdoar. Porque quando você perdoa, você não esquece. Você se lembra, mas aquela lembrança não te causa dor. Aquela lembrança não te faz ressentir. O que é ressentir? Sentir novamente, repetir as mesmas sensações no momento que você sentiu a dor. Aquela lembrança vai trazer tudo à tona novamente. Então, não é esquecer, é perdoar mesmo. E isso é um processo que o próprio Deus se compromete em trabalhar dentro de nós, na nossa vida, através da ação do Espírito Santo. O que acontece? Você perdoa, fica a cicatriz, porém não há mais dor,
não há sofrimento, não há amargura. Não temos as lembranças deletadas, mas estamos livres da ofensa. Você vai lembrar de algo que lhe ofendeu, de algo que lhe machucou, mas isso não vai lhe causar dor. Se causar dor, quer dizer que você não perdoou, porque o perdão ele é cura, ele é renovo da alma, do espírito e do corpo também. Quando eu perdoo, o que ocorre? O meu perdão está atrelado ao perdão que estou disposto a dar aos outros. Se eu perdoar, serei perdoado. Caso contrário, sofrerei as consequências da minha dureza em aceitar as falhas alheias, não reconhecendo que sou tão falho como qualquer outra pessoa, somos todos devedores a Deus. Então, quando eu não perdoo, eu fico presa àquela pessoa, porque se eu não perdoar, eu vou ser como aquele devedor que teve sua dívida perdoada pelo credor, que foi liberado, mas lá na frente, quando encontrou alguém que lhe devia, ele prendeu aquela pessoa, ele não perdoou, ele aprisionou. Como é que nós podemos fazer a mesma coisa? Eu perdoo, eu perdoando, eu também serei perdoada. Caso contrário, eu sofrerei as consequências dessa minha dureza, desse meu orgulho de achar que sou superior a alguém. Ah, ele falhou, mas eu não falhei. Ele errou, mas eu não errei. Então, quando eu perdoo, eu sou perdoada por Deus e eu estou dizendo a Deus que eu sou grata pelo perdão que Ele me deu quando eu mesmo ainda não merecia. E, na verdade, nunca seremos merecedores desse perdão. Quando eu não perdoo, perceba que a falta de perdão, ela causa uma quebra de relacionamento. O ofendido, ele precisa abrir mão dos seus direitos, caso contrário, o problema nunca se resolverá. E mais, o ofendido que nega o perdão, como já vimos, compromete a sua própria vida, já que também ele é um devedor a Deus. Então, quando não há perdão, há uma quebra de relacionamento, porque os relacionamentos se rompem, relacionamentos entre casais, entre pais e filhos, entre profissionais, quando não há o perdão. Há um distanciamento e muitas vezes nunca há um retorno e a pessoa fica prejudicada em todas as áreas da sua vida pela falta do perdão. Ela fica presa, ela fica dentro de um laço, escrava de um sentimento duro, difícil e amargo que lhe traz consequências para toda uma vida. O perdão, ele é saúde sob diversos aspectos. O homem perdoado passa a gozar dos benefícios do Calvário para a sua saúde, sim. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e fraquezas. É uma promessa de Deus, a saúde para os que lhe obedecem. Os pecados confessados a Deus eliminam as possibilidades de efeitos psicossomáticos. É quando eu guardo na minha alma, na minha mente, situações que me afligem e o meu corpo fisicamente começa a responder. São dores de cabeça que ninguém descobre a causa, são dores no peito que ninguém descobre a causa, são dores no corpo inteiro que ninguém descobre a causa, porque ela vem de uma origem emocional da alma pela ausência do perdão. Então, quando eu perdoo, eu evito todos esses efeitos psicossomáticos no meu corpo. Outra questão é que o perdão evita a amargura, a ira, a cólera, coisas que se forem alimentadas, elas causam muitos males físicos e emocionais aos que deixam-se dominar por tais sentimentos. Imagine se o que dirigir a sua vida for a amargura. Imagine uma pessoa dirigida pela ira. Imagine uma pessoa dirigida pela cólera. Uma pessoa totalmente dominada por sentimentos tóxicos que lhe faz ser um cristão, uma pessoa infeliz. Pessoas que não perdoam apresentam perda de produtividade mental, pois suas mentes estão totalmente absorvidas pelo conflito não resolvido ou não perdoado. Sem falar que seu sistema imunológico fica fragilizado. Você abre as barreiras da defesa do seu corpo para todo tipo de infecções. Não perdoar, sinceramente, é um mau negócio em todos os aspectos. No final do nosso livro, ele aborda lá nas atividades uma pergunta que no conteúdo não é muito trabalhado, mas eu vou trazer para vocês agora. Ele pergunta qual foi o pacto firmado com Israel e que foi transferido para a igreja.
Isso tem a ver com o assunto perdão. Vamos lá? Em Êxodo 19:15, eu trouxe aqui para vocês. Esse pacto que foi firmado com Israel e que foi transferido para a igreja se chama pacto condicional. Vamos ler o texto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Continuando, lá em Êxodo 27, versículos 7 e 8, diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Vimos aqui que esse pacto Deus ele firmou com o Israel, com uma nação. Depois que eles se tornaram uma nação grande, povo eleito, o Senhor fez essa aliança com eles. O Senhor disse que eles seriam por seu reino sacerdotal, seria o seu povo santo. E eles disseram: sim, nós faremos tudo que o Senhor nos orientar, nós faremos tudo que o Senhor mandar. Então, sob a aliança antiga, Deus exigiu obediência. Ele disse a Israel: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Quer dizer que as bênçãos da aliança dependiam de quê? Da obediência. Deus mudou? Não. Deus não mudou, ele ainda requer obediência. Entretanto, pela nova aliança, Deus colocou o seu Espírito no interior do homem, dando-lhe poder para guardar seus mandamentos, observar sua vontade e caminhar em total obediência a ele. Deus disse: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Isso está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 17. Na antiga aliança, Deus escreveu suas leis em pedras. Na nova aliança, ele escreveu suas leis nos corações das pessoas, na vontade, na mente, nos desejos e nas emoções, através do Espírito Santo que vive no interior do homem, a fim de lhe dar poder para resistir o pecado. E aí ele pergunta como é que este pacto afeta o ministério do cristão e a vida daqueles que não conhecem a Deus. Lá em Hebreus 7:22 diz que de tanto melhor aliança, Jesus foi fiador. Isso significa que, por meio do poder do sangue de Cristo oferecido na cruz para selar a aliança entre Deus e o ser humano, Deus não apenas perdoou os pecados do homem, como também apagou completamente qualquer sinal de pecado e libertou-o do poder que o pecado exercia sobre ele. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior, a garantia de uma aliança perfeita. A aliança foi selada, ela foi confirmada pelo sangue de Jesus. Então, nessa aliança que estabelecemos com Deus por meio do sangue de Jesus, tornamos-nos semente de Abraão, o Israel espiritual de Deus, e somos herdeiros espirituais de tudo que Deus providenciou para o seu povo. Esse pacto que foi feito lá no Velho Testamento, lá na Antiga Aliança, ele traz consequências até hoje. Por quê? Porque quando Deus fez esse pacto com o povo de Israel, ele estava anunciando o que viria a acontecer. A nova aliança com Jesus Cristo. E isso faz com que hoje a gente possa não apenas ser abençoado com toda sorte de bênçãos, mas que as bênçãos da nova aliança sejam derramadas no mundo inteiro através da nossa vida.
E aqueles que não conhecem a Deus, elas ficam à margem de tudo isso, à margem de serem abençoados, à margem de serem prósperos em todas as áreas da sua vida, à margem de uma vida abundante, à margem de um ministério frutífero e à margem de uma vida eterna ao lado de Deus. Com isso, nós concluímos o capítulo 6. Que Deus abençoe sua vida.